pessoal? Espero que estejam em paz, com saúde e esperança de dias melhores. Os últimos meses não têm sido nada fáceis e muitos tiveram perdas irreparáveis, inclusive eu. Então, resolvemos dar uma parada no que estávamos abordando envolvendo a pandemia e falar de algo mais leve, mas totalmente dentro do nosso interesse. Vamos falar então nas próximas 3 aulas sobre alimentos, história e cultura. E hoje eu começarei com o nosso feijão e arroz, que é a base da alimentação brasileira. De onde veio esse costume, afinal? Antes de formarem essa dupla, o feijão e o arroz tiveram origens e trajetórias diferentes. As informações que eu compartilharei com vocês foram escritas pelo professor Fabiano Dall'Abona no site Cozinha Sincera e também no site do Embrapa e na publicação Sentidos do Comer. Sobre o feijão, parece não se saber exatamente a sua origem e há várias hipóteses a respeito, mas alguns registros antigos mostram que o feijão já era usado nas eras mais antigas, na China, no Egito e em Roma, podendo ter sido inclusive responsável pela sobrevivência da civilização ocidental em períodos medievais de fome, porque é rico em proteínas e fibras. Cultivado no Egito e na Grécia, era o prato preferido dos guerreiros da antiga Troia. Sua disseminação no mundo deve-se muito às guerras, porque era a base da alimentação dos guerreiros. Grandes exploradores também ajudaram a difundir o uso e o cultivo de feijão para as mais remotas regiões do planeta. Os romanos o incluíam fartamente em suas festas gastronômicas e utilizavam até mesmo como pagamento de apostas. Vindo um pouco mais para perto de nós, alguns achados arqueológicos de 10.000 a.C. mostram que já havia plantações de feijões selvagens aqui na América do Sul, no Peru. Também foram encontrados no México cerca de 7.000 a.C. Devido a isso, há fortes indícios de que ele teria saído da América do Sul para a América do Norte. Pensando no Brasil e na sua colonização, o feijão não era a comida típica dos portugueses, dos índios e de africanos. Em Portugal era mais comum o consumo de favas cozidas com arroz e carnes, principalmente ao norte. O feijão era consumido apenas ocasionalmente por camponeses, sempre cozidos e ensopados. Os indígenas chamavam os feijões e as favas pelo nome de canundá. Porém, por ser muito prático para ser plantado ao redor das casas, ajudou a fixar a população indígena junto ao colonizador. Também os escravos tinham sua roça de feijão. Agora, falando do arroz, ele foi provavelmente a primeira planta cultivada na Ásia. Os registros mais antigos sobre ele aparecem na literatura chinesa há cerca de 5.000 anos. O sudeste da Ásia é apontado como seu local de origem, especificamente nas províncias indianas de Bengala, Assam e Mianmar, onde há maior variedade de tipos de arroz. Da Índia, a cultura se estendeu à China e à Pérsia, alcançando a Indonésia. O cultivo de arroz também é muito antigo nas Filipinas e no Japão. O cereal não era conhecido nos países do Mediterrâneo até que os árabes passaram a cultivá-lo no delta do rio Nilo. Depois o levaram à Espanha, de lá para a Itália, por volta do século VIII. Os portugueses provavelmente introduziram o arroz na África Ocidental, enquanto os espanhóis teriam sido os responsáveis pela sua disseminação nas Américas. Dizem que o Brasil foi o primeiro país a cultivar arroz no continente americano, antes mesmo dos portugueses chegaram, e que a expedição de Pedro Álvares Cabral, quando entrou por cerca de 5 quilômetros em solo brasileiro, coletaram até amostras de arroz, confirmando registros anteriores do italiano Américo Vespúcio, que falou que encontrou arroz em grandes áreas alagadas do Amazonas. Porém, há controvérsias. O historiador, antropólogo e jornalista potiguar Luiz da Câmara Cascudo discordava e afirmava que espécies nativas de arroz não faziam parte dos cardápios indígenas brasileiros e que o cereal tornou-se conhecido, na verdade, somente após a chegada e a instalação dos portugueses. Até o século XVIII, o parceiro do feijão no Brasil era a farinha de mandioca e não o arroz. E quem que teve, afinal, a ideia de misturar os dois? Na verdade, ninguém sabe.
Uma das hipóteses levantadas pelo pesquisador brasileiro Luiz da Câmara Cascudo, em seu livro História da Alimentação no Brasil, é a de que o arroz com feijão começou a ser consumido em 1808, com a chegada de Dom João VI, que introduziu o arroz no rancho dos soldados. Dizem também que os escravos africanos, adeptos do feijão, aderiram ao arroz dos pratos portugueses e deram um upgrade de refogá-lo com óleo, alho e cebola antes do cozimento. Diferentemente do feijão no Brasil colônia, o arroz não foi comida de escravos nem de viajantes. Sozinho não fartava ninguém, como a farinha seca ou o milho cozido. E a cultura do arroz não era fácil. Os plantios nos alagados exigiam atenções e cautelas. Então, seu consumo não era significativo e se mantinha longe do feijão e da farinha. A prática da cultura do arroz, de forma mais organizada, só começou a ocorrer lá pelo século XVIII e apenas em 1766 a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz na colônia, que foi no Rio de Janeiro. E o Brasil acabou se tornando um grande produtor e exportador, constituindo-se a combinação de alimentos mais democrática da nossa história, com presença garantida nos pratos tanto de ricos e pobres. O arroz com feijão vem perdendo espaço na mesa dos brasileiros ao longo das décadas. Porém, é muito importante que essa tradição continue, porque mais do que delicioso, o encontro do arroz com feijão assegura um importante arranjo de nutrientes. O que falta em um, o outro fornece. O arroz possui várias vitaminas do complexo B, carboidratos, cálcio, folato e ferro. O feijão é rico em proteína vegetal, é fonte de ferro, vitaminas do complexo B e de minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo. O arroz contém metionina e o feijão lisina. São aminoácidos, que são pequenas partes da proteína, que juntos são muito eficientes na reparação de tecidos do organismo. E aí eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês que a alimentação não é um simples nutriente, não é apenas uma caloria. É memória da nossa história e das pessoas que mais amamos. O arroz com feijão carrega história e herança, carrega simbolismos e significados, carrega cultura, carrega afeto por meio das receitas passadas de geração em geração e esconde carinho em cada tempero e jeito peculiar de prepará-lo. Carrega a marca do brasileiro, que o acolheu como identidade. Para complementar esse vídeo, deixaremos para vocês uma publicação bem bacana no ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.